Olá, paz do Senhor. Eu vou começar hoje a fazer um estudo do livro de Jonas. Vamos ter várias mensagens aqui sobre o livro de Jonas. Então, Jonas, o livro do profeta Jonas, quem foi o autor? Foi o próprio Jonas. Jonas era de Gat-Hefer, região da Gileade. Seu nome é a tradução do hebraico Iona, cujo sentido é pomba. Mas o profeta não era nem um pouco pacífico, né? Pomba tem a ver com paz. Ele não era nem um pouco pacífico. O nome do seu pai era Amitai, que significa verdade, fidelidade. Jonas, pois é filho da verdade, mas se recusa a anunciar a verdadeira verdade de Deus para Nínive. Ele é filho da verdade, mas não quis anunciar a verdade. Mas apesar do profeta ser desobediente a Deus, sua estada no ventre do peixe torna-se um símbolo da obra de Cristo na cruz. A gente vai ver isso um pouco, né? Lá pra frente. É só uma pincelada do que a gente vai estudar, né? Do que a gente vai ver. O destinatário desse livro é os israelitas do século 8 a.C., que se vangloriavam com seu crescimento econômico e se alegravam com o enfraquecimento do Império Assírio. A data provavelmente escrita foi 760 a.C. Propósito. O propósito do livro o livro foi escrito para demonstrar que Israel deveria ser uma bênção a todas as nações, mesmo aqueles mais terríveis, como a Assíria. Tema. O tema desse livro é: a misericórdia de Deus se estende a toda a raça humana. O versículo chaves desse livro é Jonas 3:10. O personagem principal é Jonas, né? Os marinheiros e os ninivitas. O contexto que esse livro é escrito é: ao lermos em 2 Reis 14:25, que Jonas atuou na época do rei Jeroboão II, rei de Israel, foi uma época de expansão territorial para Israel. Portanto, Jonas viveu entre dois grandes profetas de Israel, o profeta Amós e o profeta Miqueias. Por isso, no cânon, o seu livro está próximo ao livro daqueles, especificamente entre Obadias e Miqueias. O alvo da mensagem de Jonatas é Nínive, cidade famosa por sua violência. Mas na época do profeta, o poderio assírio estava arruinado. O fraco rei que substituiu Salmanaser II nem sequer é mencionado nominalmente no livro, mas aquele grande império agora fracassado teria a oportunidade para se arrepender mediante a pregação de Jonas. Particularidades. Deus se compadece daquele que se arrepende. Deus confronta aquele que não compadece dos pecadores. Interessante, né? E o esboço, que é o que a gente vai estudar um pouco, é: primeiro, Jonas foge de Deus. Aí a gente vai abordar a fuga e as consequências da fuga. O segundo, a gente vai ver Jonas, a oração. Jonas ora a Deus. Aí a gente vai ver a oração dele e a consequência da oração. Terceiro, a gente vai ver Jonas prega a Nínive. Aí a gente vai ver a pregação e as consequências da pregação. E o quarto e o último, a ira de Jonas. A gente vai ver a razão da ira de Jonas e, por último, Deus ensina o profeta. Então, nosso primeiro tópico vai ser Jonas foge de Deus. E a gente vai dividir esse tópico em duas partes: a fuga e as consequências da fuga. Então, a primeira que a gente vai ver é a fuga de Jonas, que está lá em Jonas 1:1-3, que diz: a vocação de Jonas, sua fuga e seu castigo. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque sua malícia subiu até mim. Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Descendo a Jope, achou o navio que ia para Tarsis, pagou a passagem e entrou nele,
para ir com eles para Tarsis, de diante a face do Senhor. Então, grande cidade de Nínive. O termo Nínive é a transliteração do antigo sumério, Nina, nome da deusa Instar, chamada pelo assírio de Rainha dos Céus. Nínive é a capital do antigo reino da Síria, que estava à margem do leste do rio Tigre. Então, Nínive é a capital do antigo reino da Síria. E Nínive ela é conhecida pela sua violência. Então, era uma terra mau. E ela era conhecida pela violência. E a violência, o pecado daquela cidade chegou até a Deus, né? Como Sodoma e Gomorra, o pecado chegou até as narinas do Senhor e mandou destruir Sodoma e Gomorra. Aconteceu a mesma coisa com Nínive. O pecado chegou até a narina do Senhor Deus e ele mandou destruir a Nínive. E Jonas ia trazer essa mensagem. Só que o propósito do Senhor, quando manda Jonas dar aquela mensagem, não era de destruir Nínive, era de salvar. O propósito do Senhor para a sua vida não é te destruir pelo teu pecado, é te levar ao arrependimento, é te salvar, né? E Deus manda Jonas, o filho de Amitai, levantar, ir para a cidade de Nínive e pregar contra ela, porque a malícia tinha subido até o Senhor. Só que ele, vendo que aquela era uma cidade violenta, ele ficou com medo de quando ele falasse contra, eles se revoltassem e matassem ele ou fizessem algum mal a ele. Então ele ficou com medo e ele não fez a vontade de Deus. Deus mandou ele para um lado, ele foi para o outro. Ele apanhou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e foi para Tarsis, sendo que era para ele ir para Nínive. Tarsis, geograficamente, estava ao oposto de Nínive, sendo um lugar em que Deus não era conhecido. Talvez Jonas pensasse que Deus não estaria lá, mas ninguém pode fugir da presença do Senhor. Jope, um dos poucos portos da Palestina ali, se encontravam marinheiros das mais diversas nações do mundo. Pagar passagem literalmente pagou salário. Jonas pagou caro. Se tivesse ido a Nínive, teria gastado menos. A passagem dele foi cara, porque a ida dele, a consequência da ida dele foi caro. Se ele tivesse obedecido ao Senhor, ido a Nínive, ele tinha pagado menos, tinha passado por menos apertos. E isso acontece com a gente. Às vezes Deus manda a gente para um lado e a gente vai para o outro. E a consequência da nossa desobediência, às vezes, é catastrófica para a nossa vida. Aí a gente bota a culpa em Deus. Ai, Deus fez eu passar por isso. E às vezes não foi consequência da nossa escolha. Porque Deus mandou a gente fazer uma coisa e a gente fez outra. Então, a culpa é de Deus não. A culpa é nossa que fizemos as escolhas erradas. Então, quando Deus mandar você ir para um lado, vá. Quando Deus mandar você fazer algo, faça. Porque não faça sem medo. Porque aquele que te chamou, aquele que te capacitou, aquele que te mandou falar, é Ele que vai te guardar do inimigo. É Ele que vai te guardar da fúria dele. Se Ele mandou você ir, que Ele vai garantir a tua vitória. Agora não foge não. Porque as consequências da fuga pode ser catastróficas na sua vida. E no próximo vídeo a gente vai ver a consequência da desobediência de Jonas. Que Deus te abençoe.